A ideia agora é que vocês troquem figurinhas, né? Acho que tem assim, diferentes experiências. A questão da moeda, a articulação extremamente, né? Quer dizer, de lugares, espaços que articulam um conjunto de atividades do ponto de vista socioeconômico, socioterritorial. Acho que aí tem a forma como foi apresentado hoje, né, uma proeminência que é a experiência da Casa Rosa e da 20 de novembro, e acho que vocês com uma questão transversal, digamos assim, em todas as experiências, com a experiência de horta e da distribuição de energia solar, no caso da cooperação do Leonardo. Eu só queria, sem salientar, né, demais, mas assim, ó, lembrar particularmente o pessoal da arquitetura, a GUD, né, a GUD, a Global Urban Development, que o Mark Weiss, que tem o Juiz Pouco e tal, faz parte, ela foi criada por um autor que durante muito tempo foi uma grande referência, que é o Peter Hall, né, que tem um livro que foi durante muito tempo uma grande referência, que chama Cidades do Amanhã, é a grande obra dele. Então, só para vocês terem uma ideia, enfim, um pouco quem é o Mark, né, que é um senhor, mas enfim, ele é uma espécie de discípulo do Peter Hall. Né? E o Mark esteve aqui conosco fazendo pós-doc sob minha supervisão no programa de pós-graduação em planejamento urbano regional. E antes até tem enfim. Mas acho que ele se aproxima um pouco por essa interlocução mais esse mundo comunitário e da questão da participação. Ele esteve lá, além da Vila Flores, a gente foi junto. Não, ele não estava naquela visita. Aquela visita, o americano era o Michael Menzer, a 20 de novembro. Eu vou passar a palavra para vocês. Podem fazer como quiserem, assim, sabe? Fazer pergunta, enfim, o que dos outros vocês querem, e aí eu acho que não precisa seguir nenhuma ordem, mas se quiserem seguir, fica a sugestão de mais ou menos a ordem anterior, mas enfim, acho que tem algumas coisas que se reproduzem. A experiência da Casa Rosa, por exemplo, um conjunto de atividades no seu interior e da 20 de novembro. O problema da Casa Rosa em relação à questão da produção dos medicamentos, né, da flora, em relação à questão do espaço, eu acho que pode dialogar, pelo menos mais imediatamente, com a experiência da Alice. Né? Enfim, a questão da moeda é uma questão que pode atravessar aí de uma articulação com outra, com as outras experiências. A experiência desse avanço fantástico do ponto de vista projetual, arquitetônico urbanístico da 20 de novembro, acho que pode ser um exemplo importante, né, para as outras experiências que são mais essencialmente territoriais, particularmente no caso do Justa Troca, da Univegas e da Casa Rosa. Enfim, deixo a palavra com vocês. Eu vou começar com uma pergunta. Provocar, assim, né? E eu observei assim que acredito que todos vocês relataram a questão de ter uma produção de alimento no local, né? A horta no telhado, a horta vertical. E eu queria saber assim, como é que é hoje, se tem sido totalmente por conta cada uma dessas iniciativas. Talvez a Alicia saiba dizer se existe assim uma coordenação maior entre as diferentes hortas urbanas, porque é bem o que tu comentaste, que é um conhecimento que a nossa geração perdeu. E como é que tem sido hoje esse processo de resgatar isso de volta entre as diferentes produções de alimentos urbanos? Gostaria de conhecer um pouco mais da experiência de cada uma com relação a isso, eu fiquei bem curioso. Só assim, Univegas, Justa Troca, vocês não têm essa questão da produção de alimentos ainda? Não, a gente iniciou uma horta comunitária na unidade de saúde. Então é algo bem inicial ainda, né? Então, a gente quer investir bastante nessa questão, assim, mas tá bem, assim, a participação tá pequena ainda, ficou mais como uma questão meio que terapêutica, né? Então a gente até está conversando com o apoiador que não é esse somente o objetivo da horta, né? Mas sim realmente produzir alimento saudável, né? Mas vocês começam a horta com uma população fitoterapêutica? Não seria bem essa a proposta. Não? Não.
seria de produção Pode ser um de princípio de saúde, da saúde. Porque na unidade de saúde? Porque a gente não tem outro espaço. Temos um outro espaço disponível na comunidade. E aí, como a unidade de saúde aos finais de semana e determinados horários fecha, né? Então a comunidade não tem um livre acesso, assim. Eu acredito que talvez isso seja um dos fatores que ainda, né, não está... Agora o pessoal não associa muito isso à unidade de saúde, né? Ela tem essa função da prevenção, da segurança alimentar. Sim, Então, saúde, né? Saúde toda pra- unidade de saúde deveria ter muito mais Exato. a questão da produção de alimentos associada a esses... E Mi, como é que foi a experiência de vocês? Vocês pegam um edifício, eu acho que já desde o início, assim, A gente bem teve no vários. início. Eu sei por que eu acho. Porque tinha uma árvore naquele telhado. É uma longa história, na verdade, nesses 10 anos que a gente está dentro do prédio, na Balscassal lá, já foram retirados 15 caminhões de entulho daquele prédio em mutirão, né? E o nosso terraço, ele tinha muito entulho e muita telha e muita coisa, e no meio disso cresceram árvores. Teve um técnico lá que tinha uma árvore com 35 anos, né? Então, os primeiros lugares que a gente limpou foi o terraço, e a gente separou o que era entulho, o que era terra, então... E aí, nossa primeira experiência de horta foi separar isso e criar canteiros. Aí veio o pessoal da arquitetura e enlouqueceu com a gente, porque a gente estava fazendo canteiro direto na laje. E aí a gente começou a fazer outras experiências no pátio da frente, depois suspenso, são várias experiências, né? E aí é interessante nessa questão mais do que é plantar no centro, né? Porque parece que a gente plantou um buffet livre para todas as formigas, todos os insetos, porque é um desespero deles por alimento, né? E a gente teve muita dificuldade justamente com essa questão do manejo agroecológico, porque é um território que não tem muita condição de fazer isso, justamente pela falta de alimento, né? Tem como, vou botar tal planta para repelir tal, não sei o que e tal, mas assim, tipo, é muito difícil fazer isso, né? Um dos moradores foi caçar onde que era o ninho das formigas. As formigas estavam vindo da Farrapos, né? Pra comer as nossas plantinhas ali na Balscassal, né? Quando a gente tinha lá em cima, né, as lagartas, e é bem interessante isso quando a gente começa a refletir. Até foi engraçado que eu perguntei pro agrônomo, né? Olha, as lagartas estão comendo toda a nossa couve no terraço e tal. O que a gente poderia pensar? Ele disse, deixa eu comer, os bichos estão passando fome. E que é bem isso, né? Acaba sendo um refúgio no meio da cidade de pedra, assim, onde a gente tem até os urubu que vão lá, né? Tem os morcegos, né? Enfim, acaba sendo um refúgio dos passarinhos. E a gente precisa muito disso, assim, né? E só para articular, assim, as questões todas, né? São células pequenas de resistência, né? E como é bom a gente conseguir, né? Esses dias a gente participou de uma roda junto e a gente começa a perceber essas coisas, né? São mulheres, sua maioria, né? Não leva a mal, mas né? que estão construindo essa resistência, e são as mulheres que estão envolvidas nesses processos, seja na horta, provavelmente são as mulheres, na economia solidária são as mulheres, na luta pela moradia, a grande maioria são mulheres, e muitas mulheres fugindo muitas vezes de uma situação de violência, que a única saída foi abandonar o lar e pegar os filhos e ir para uma ocupação e começar toda uma história de novo, né? As mulheres que vivem com a precariedade da falta de água, da falta de esgoto, da energia elétrica que queima as poucas coisas que tem dentro de casa, as mulheres que ficam andando para lá e para cá atrás de consulta para filho no médico, atrás de vaga na escola, atrás... A gente está vivendo esse contexto, e inclusive quando eu falei da questão dos despejos, né? Se é 1 milhão de pessoas ameaçadas de despejo, é 500 mil de mulheres que estão sem saber, né? Para onde vai, né? Sem saber se vão pagar o aluguel para quem não está na ocupação, né? Ou vai comprar comida para dar para os filhos, né? E aí a questão da segurança nutricional, da segurança alimentar é fundamental quando a gente pensa a questão da resistência. Quando a gente olhar para o debate do território, a gente tem que enxergar que a luta que a gente faz é uma luta contra o resultado do capitalismo. Então a gente tem que fortalecer outras formas de economia, né? A economia solidária, a questão, né, dos bancos comunitários, de fomentar um outro processo de organização que não seja, né, da exploração tanto do ser humano como da própria natureza, né? E aí quando a gente olha para os territórios, a gente tem que ter essa dimensão de quem são também essas pessoas que vivem nesse território, né?
Que a cidade, por exemplo, não é projetada para as mulheres viver com segurança na cidade. Ao contrário, nos diz, fica em casa, né? Não usa tal roupa, mas não pensa que a cidade tem que ser pensada para as mulheres poder viver e usufruir dela como um todo. Sem contar a própria questão dos territórios ancestrais, né? Porto Alegre tem uma característica de ter mais de 10 territórios quilombolas, mais de 10 territórios indígenas. A gente está vivendo agora a possibilidade ali de uma reintegração de posse na retomada lá do Morro Santana, né? E as pessoas, mas tinha indígena lá? Pô, todo o território brasileiro era indígena, não tem, entendeu? Se quiser retomar que a URGS vai chegar a uma conclusão que aqui também era território indígena, né? E aí traz também essa questão da horta, da ancestralidade, do bem viver, de outra forma de viver, e que a gente precisa fortalecer justamente essas redes. Quando tu fala a experiência de Cuba, bom, as circunstâncias forçaram a ilha a se organizar, né, para ser autossustentável e construir a sua própria rede para poder existir, né? E eu acho que a gente vive meio isso, assim. Nós temos que construir nossa rede, que nem agora a Nelson não está aqui porque ela está numa baita de uma articulação, que é a Feira de Economia Solidária do Fórum Social Mundial, que está acontecendo lá no Velho Pérez. Aí, tipo, minha mãe tá de aniversário, o que eu vou comprar pra minha mãe? Vai numa Renner, numa Riachuelo de trabalho escravo, de outras mulheres para comprar uma roupa de péssima qualidade para presentear a mãe. Tu podia, né, ir lá na feira, podia comprar, né, uma produção das mulheres da economia solidária que não prejudica a natureza, que ainda fortalece uma mãe de família. Quer dizer, tudo isso faz parte, né? Quando a gente fala do território, a gente está falando da dimensão social, a gente está falando da dimensão histórica, a gente está falando de uma luta, de uma resistência que é contra o processo especulativo, que é uma luta internacional, né? Que é isso, tipo, se a gente não conseguisse vencer, né, o sujeito lá inominável nas urnas, dizia aí, o mundo dizia que a Amazônia não tinha mais volta. Chegou um nível de destruição, né? E aí quando a gente pensa, não, sou revolucionário, mas não separo o lixo, né? Sou revolucionário, mas eu compro no Zafari, né? Eu vou comprar na Riachuelo, mão de obra escrava. Quer dizer, a gente tem que pensar todas essas dimensões da vida, né? E eu gosto muito de estar nessa luta e a gente discutir a questão da economia solidária articulada com tudo isso. É a alimentação saudável, é a produção, é o consumo principalmente, que eu acho que é uma dimensão que a gente tem que avançar. Porque tem uma galera produzindo e produz de muita qualidade e tudo que a gente consome pode ser produzido de uma forma ambientalmente sustentável, né, socialmente sustentável, e a gente continua fortalecendo o inimigo quando a gente consome. Então acho que isso é uma dimensão importante da gente tratar em todos os espaços, né? E eu queria só ouvir assim, a Maristone, a Emi e a Alice um pouco sobre... Teve uma ênfase aqui, né? Tem uma saída, mas tem a questão energética também, que parece assim que dá pauta, né? Vocês três são meio ponta final, né? De realização, né? Quer dizer, da coisa no território, do edifício e tal. E vocês me parece ter uma coisa mais transversal, né? A horta, a produção de alimentos, mesmo que no teu caso né, esteja hoje localizado, né? E a questão da distribuição energética. E, no fundo, são intimamente ligados, né? Quer dizer, tu vai precisar de energia e, ao mesmo tempo, essa produção, ela gera energia também, né? Os compostos e tal. Mas eu queria entender, assim, como é que vocês encaram, como é que vocês resolvem um problema, por exemplo, dos custos, que são sempre muito altos, né, na vida cotidiana, o custo energético. O custo energético é um problema para todo mundo, né? Como é que vocês resolvem isso, por exemplo? Como é que estão resolvendo isso na Casa Rosa? Para onde que está indo a solução? Vocês têm a instalação, a ideia de ser algo mais ou menos autossustentável no assentamento. E se essa é uma questão para vocês lá, na própria produção da Univência, do Justopróprio? Acho que a gente escuta, né? Então, a casa, antes de falar da horta ali, da questão da produção, a casa, ela começou com a intenção de horto medicinal mesmo, né? É laboterapia para as pessoas, né, poder ter de novo esse tratamento. E aí, com a coleta do óleo, fazer um sabão medicinal. Daí eu fazia o sabão de arruda para dar coscurinha no café também, pro piolho.
alecrim para cicatrizar. Então, fui criando as plantas para produzir esse sabão, que era a doação que eu fazia para eles. Na troca desse óleo também a gente tem, né, esses produtos, daí o sabão de plantas medicinais. E para nós, então, é super importante essa teoria prática, como eu falava, né, dessa sustentabilidade. A gente já tinha pensado, chegado a cogitar da energia eólica na casa, como a gente está muito próximo do rio, 400, 300 metros, eu acho que a casa está, né, do Guaíba ali, a gente teria a possibilidade de ter essa energia, né, com a energia do vento, mas não foi possível. Então, a casa ela busca sempre essas saídas, né, para que a gente consiga estar ainda existindo, porque resistir, a gente resiste, mas continuar existindo completamente, consumindo, né, hoje tu existe, tu consome. Então, a gente está hoje consumindo a energia ainda da CE, né, das reservas aqui, mas já está na discussão e no benefício dentro do coletivo dos Expoa. A Casa Rosa compõe também lá e vai ser beneficiada, né, dessa energia nova que foi construída, essa nova usina de energia solar, que vai abastecer, então. Mas sempre buscando essas possibilidades. E daí a gente, na coleta, nessa coleta que a gente faz, a gente traz o vidro, né? A gente coleta todo o material, os condomínios onde a gente presta serviço, é trazido todo o material, inclusive esse vidro que é um lixo, né? Que as pessoas tomam a cerveja, eles tomam pela rua, o catador e as pessoas se machucam, não é um problema o vidro. Então, mas também ele tem ela pode ser reutilizado, é um produto, né, é um material que pode trazer essa luminosidade e daí está reutilizando essa energia natural para estar economizando talvez nas lâmpadas com mais energia, né, alternativa que tem atualmente. Então a gente vai criando em torno dos espaços essas saídas, assim, as janelas com garrafa com água, né, garrafa de PET com água para trazer a claridade para dentro. A gente tem a cisterna nos pontos, que é onde a gente molha as plantas e faz o recolhimento dessa água, esse excesso de água que vem do chuva. As composteiras, como eu falei, a gente produz ali o nosso composto para a nossa horta, mas é necessário, né, simbolicamente, a casa fazendo isso do nosso consumo, mas é necessário essas trocas de experiência para que a gente transborde para outros, né, outras quantidades que, de fato, as pessoas possam ter essa responsabilidade e usar essas áreas públicas como lá o posto de saúde, acolhendo esse horto medicinal, é super importante. A gente tem um aterro sanitário aqui em Porto Alegre, na Lomba do Pinheiro, que hoje está obsoleto, né, é só uma área lá que não recebe esse insumos, que não traz isso de novo. Então, para nós, hoje a horta ela se dá muito simbolicamente, né? Por causa do território, é aterrada, a voluntários da Casa Rosa ela está dentro de uma área, no Campo Distrito, onde a gente foi aterrada aquela região e foi construído, mas a gente sofre ainda, né, a falta de infraestrutura que na época foi usada, não foi suficiente, então a casa alaga, a parte de baixo mesmo, ela fica com essa altura de água que verte no meio do piso durante 2, 3 dias de chuva com muita força. E acredito que todos esses recursos, nessa força que a natureza traz da água, do vento e do sol, é muito importante que a gente possa entender a natureza e andar nessa harmonia com a natureza e para que a gente possa, né, ter o planeta por mais tempo e conseguir viver mais assim. Eu queria pensar o seguinte, não sei quanto tu falasse mais da experiência do Justa Troca, mas assim, a Univens, né, enfim, é uma unidade de produção. Sim. Né? Vocês demais, né, tem a questão da produção como parte, né? Mas a experiência
Justa Troca, etc., parte de uma cooperativa de produção, né? Costureiras. Né? Como é que é a questão do consumo energético? Como é que isso se coloca na discussão para vocês? Assim? Então, lá no endereço onde fica o Banco Comunitário Justa Troca, a gente tem duas cooperativas, né? Que ó, não deu tempo de falar, enfim, a Univens, que foi a primeira fundada pelas costureiras, e aí depois veio com o Fórum Social ali de 2001 a Justa Trama, que é a cadeia de algodão ecológico. Então, a Justa Trama cedeu um espaço para o Banco Comunitário. Nós ficamos dentro de uma salinha da Justa Trama. E as duas cooperativas já têm os painéis solares. Então, né, nós também nós desfrutamos desse benefício custeado. E chega a distribuir? Chega a ter produção além do necessário? Aí eu vou ficar te devendo, teríamos que ver. Porque essa é uma outra isso. questão que surge, né? Dessa possibilidade, onde tem a possibilidade da instalação, é de ter uma produção além da necessária e isso poder ser, né? Enfim, gerar recursos para... Sim. Embora aqui no Brasil a legislação ela ainda é meio restrita quanto à forma de distribuição da energia para os vizinhos, digamos. Mas, por exemplo, na Espanha já é regulado que se pode distribuir energia para os vizinhos até 500 metros de distância. Então, a rede ela é capaz disso, muito mais uma questão de regulamentação. Vocês chegam a pensar nisso ali no projeto? Então, Porque das experiências aqui, vocês são os que têm mais projeto, né? Assim, físico. De ter projeto, tá difícil de sair essa obra. Agora vai sair essa grana, né? Acho que até essa parte, não sei se ficou bem clara, assim, né? A gente encerrou essa etapa de elaboração de projetos, licenciamento e tal. Eu estava contando a triste história, né? Dezembro de 2018. Janeiro de 2019, o COIS assume o governo federal e parou tudo. Então, a gente está há 4 anos, né, com o projeto pronto. Inclusive, a gente estava quase saindo já tinha uma parceria com o município para pagar o aluguel social para as famílias que moram hoje. E estava tudo pronto, o contrato com a FASP para receber o aluguel, sair do prédio, diversas reuniões com a Caixa, já organizando a estrutura para iniciar uma obra. E aí tem toda essa mudança que acontece, assim, né? Então, esse projeto lá da Vinci, ele tem um plus com a parceria com o SAERGS, né, através de um edital do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, onde se fez uma série de estudos de diagnóstico, de incidência de luz solar, umidade, né, foram diversas oficinas junto com as famílias, inclusive até para aprender a ler uma planta, né, para poder contribuir de verdade, para não ser uma participação, né, fake, uma participação mesmo, tu abrir as plantas e as famílias entender o que elas estão discutindo, assim, né? E aí, então, se surgiram algumas possibilidades de estratégia de sustentabilidade ambiental e aí se escolheram algumas, porque nem tudo é caber, né? E dentro delas, então, tem as placas, né, fotovoltaicas e aí essa questão da distribuição, dessa coisa de volta para a concessionária, ou faz aqui e tal, é uma coisa que ainda vai depender muito de orçamento, porque, na verdade, o que a gente teve de orçamento é de 2018. Inclusive agora, né, a gente tem uma perspectiva positiva, finalmente, né? O retorno do programa Minha Casa Minha Vida, o retorno do Ministério da Cidade, Secretaria Nacional de Habitação, vai ter um departamento específico para trabalhar com cooperativas. E eu acho que isso é um outro ponto importante, assim, né? Que é o cooperativismo habitacional, né? Além da questão da produção, né, econômica, enfim, tem a questão da produção social da moradia, que é uma construção de moradia, né? Mas a partir de um processo organizativo também das famílias, né? Se, por exemplo, numa prefeitura, quando acontece um projeto habitacional, é um trabalho técnico-social que não existe, que é o trabalho com as famílias, né? Acaba sendo entregar papel, assinar papel e não sei o que e tal, e depois dá aquele monte de problema que a gente sabe. Quando é cooperativa é o contrário, a primeira coisa são as famílias. Então tu fica anos num processo de formação, tá? Junto com essas famílias, para fazer realmente uma projeção de comunidade. E eu acho que isso é o mais bonito da coisa, assim, né? Normalmente tu compra uma casa, sei lá o quê, num território que tá ali, tá dado e tal, né? E aí tu tem a possibilidade de projetar o lugar onde tu vai morar. E olha que bonito que ficou, né, essa projeção, assim. Só que daí a gente tem os limites burocráticos, né? Enfim,
da história que vai acontecendo, né? A gente assinou a concessão do direito real de uso. Hoje este prédio, ele está em nome da cooperativa, a matrícula dele desde 2016. Isso já é uma mega de uma conquista, né? Só que a gente tem todo um processo que acontece posteriormente. Logo vem um golpe, né? A gente assinou ali o contrato com a Caixa e a CDRU na véspera do golpe. Aí vem um governo Temer, né? Que a primeira coisa, uma das primeiras ações do governo Temer foi, né, voltar atrás na contratação de 11 mil unidades habitacionais no país que a Dilma tinha assinado antes de sair. Né? Então ele revogou essa contratação. E aí tem uma galera aqui, inclusive no Rio Grande do Sul, que estava selecionado para ser contratado para iniciar a obra, que está capenga lá desde 2016. Foi minguando os recursos, né? Ao ponto de que as obras não tinham como ter continuidade, com atrasos de 90 dias de pagamento, assim, né? E aí não tem como tu manter um canteiro de obras dos trabalhadores e materiais e tudo mais. Aí vem o governo Bolsonaro, ainda acaba com todas as possibilidades que tinha via cooperativas de fazer esse tipo de projeto, e depois ainda vem uma pandemia. Então olha quanta coisa a gente enfrentou nos últimos anos, que nos levou a este cenário hoje de 1 milhão de pessoas ameaçadas de despejo, vivendo ocupação, sem contar as pessoas que vivem de aluguel, né? E a produção social da moradia, ela tem essa dimensão de organização comunitária e também tem uma dimensão de qualidade. Então, tipo assim, quando é uma empresa, uma construtora, uma empreiteira, o interesse deles é quanto eu vou lucrar por unidade habitacional para poder ficar mais rico. Quando é uma cooperativa, cada centavo ele é investido para a melhoria dessa casa, desse apartamento, né? A gente tem um projeto em Rio Grande lá, que são 5 cooperativas habitacionais, só para trazer uma experiência específica, né? Que é uma área da União, que teve abandonada por 300 anos, tinha uma ideia de fazer um shopping, né? E lá estão sendo construídas 1.276 unidades habitacionais. 1.200 apartamentos, todos com sacada, né? Uma possibilidade ali de cisterna. E aí vem a questão dos custos sendo cortados, né? Todos os apartamentos têm até uma churrasqueira, que é a característica do gaúcho, toda essa coisa, né, da gente querer qualidade. E apartamentos de uma qualidade que é faixa 2, é faixa 3, né? De acabamento, né? De questão também de territorial, né? É do lado da nova rodoviária de Rio Grande. A primeira coisa que tu enxerga chegando no município de Rio Grande é o empreendimento de junção, né? Tem uma previsão lá de plantio de quase 2.000 árvores frutíferas. No condomínio. Dentro do condomínio. A questão da água, né? Separada do condomínio. Então, relógios individualizados, a questão de manutenção de espaços de uso coletivo, inclusive os espaços de uso coletivo já sendo organizados no trabalho técnico-social para ser espaços também de geração de renda, né? Então, a gente já vem num processo de formação desses associados das cooperativas para criar grupos de trabalho para assumir esses espaços, né? Então, tipo, serão 6.000 pessoas vivendo dentro deste empreendimento. Então, tipo, é a padaria, é quem faz lá a manicure, é quem faz qualquer tipo de prestação de serviço, é um espaço cultural, é a horta que está prevista. Eu vou te pedir só para a gente passar... Eu vou ter que me retirar também daqui a pouco. Tinha uma questão que eu queria que te envolveria também, assim, que é a questão educacional, mas eu queria passar para a Alice só, até porque a Alice falou menos, né, tem essa impressão nessa rodada, assim, ó, tem alguma dimensão, ou é fruto das condições, a escolha por produzir para alimentação via escola, não via, por exemplo, rede de comunitária, de habitação, etc. Tem aí uma estratégia ou foi uma... Não, é a questão da instituição mesmo, assim, né? É uma ONG que abraça 2 escolas. E essa ONG, né, um dos trabalhos dela é ter esse refeitório que tá fornecendo para essas 2 escolas que são ali, mais esse serviço de convivência. Então, a ideia da horta é uma questão educativa, mas é uma questão também de produção de alimento agroecológico, né? Porque da onde eles compram é do Ceasa, né? Então, é tudo do Ceasa, menos daí as nossas coisas são tipo, nossa, agroecológico, né? Tudo bonitinho ali. Então, tem todo esse peso também na produção local, assim, né? Porque a gente tem uma produção, enfim, agroecológica que ela vem de longe, né? Então também é interessante, também tem essa dimensão da proximidade, né? E, então, enfim,
envolve, existe uma construção de vínculos, principalmente a partir do educativo, né? Que quase todos os dias tem alguma aula, tem alguma atividade, alguma oficina ali no espaço da horta, do viveiro, da estufa com as crianças, principalmente com crianças que não estão matriculadas nessas escolas que são atendidas, né, pelo refeitório. Tem esse serviço de convivência das crianças da rede pública. Ok, não são só para as crianças matriculadas. Não. Ok, funciona como uma referência. Isso, eles estão matriculados no serviço de convivência e acolhimento. Mas É eles fácil. vêm de outras escolas públicas da região, todas ali do bairro Camaquã, Tristeza, Cavalhada, né? Então, é isso, assim, essa é a dimensão territorial ali do espaço, né? Mas é isso, Zona Sul. E a partir ali do trabalho... Oi, tu quer falar? Daí assim, você fala e aí a gente já passa para cá, tá? A gente comentou a questão da energia, mas tem alguns pontos assim que rapidamente eu gostaria de trazer Claro. aqui. Primeiro, a questão da utilização da fonte solar, por exemplo, mesmo que o excedente de energia não vá para os vizinhos ou coisa do gênero, o simples fato de utilizar uma fonte que é localizada e distribuída já torna a rede de energia muito mais resiliente e ajuda a reduzir os custos dessa rede. É muito melhor trazer energia ou do próprio telhado, ou que seja do litoral, do interior, do que puxar a energia de Itaipu. Então, adotar a fonte sustentável já é uma forma de contribuir como um todo. Com relação à questão de cooperativas, especialmente de reciclagem, que a gente teve o caso que a Maristone relatou, existem iniciativas que deixam de ir adiante devido ao custo da energia. É possível, por exemplo, reciclar vidro, né? E a partir do vidro, que hoje é um material que, para um catador, vender o vidro, acho que hoje em dia nem se vende mais, né? Não se paga muito pouco. Acho que não estão vendendo mais. Então é um material que poderia estar sendo reciclado e não é, porque ele bruto não tem valor, mas que na forma de uma joia, por exemplo, pode gerar um valor muito grande para aquela cooperativa. Só que é preciso um monte de energia para transformar o vidro num colar, por exemplo. Da mesma forma, a gente tem ali na Santa Terezinha, em conjunto com o Vila Flores, um projeto de reciclagem de plásticos. E é a mesma coisa, hoje se recebe, são 13 centavos pelo quilo de plástico. E, por exemplo, através de um processo de moagem e injeção manual, que é com uma injetora de baixo custo, você pode gerar peças de 100 gramas de plástico, 50 gramas de plástico, que valem R$15, R$20. Isso já existe hoje, está em implementação lá no Vila Flores e Santa Terezinha, junto com um grupo de 15 adolescentes que estão sendo capacitados a fazer todo o processo, desde da operação do equipamento até o design, para agregar valor ao material reciclado. Então, a gente está falando de 13 centavos para 13 reais. A gente pode ter facilmente uma família que hoje ganha R$400 por mês, tendo a sua renda indo para R$4.000 por mês. E aí já se pode lidar com moradia, com alimentação, com educação. No caso, 4.000 foi um chute por baixo da proporção de 0,13 Não, foi um chute por para baixo. 13, Vai ter, é maior a vai ter um proporção. intermediário, vai ter um custo disso, daquilo. Vamos passar para a plateia só, a partir dessa tua última fala. Tem a questão educacional atravessando aqui também, né? Como instituições importantes de referência. Sei da Ani lá, a Ani se encontra, agora eu vou fazer uma propaganda familiar. A Ani se encontra com a minha octogenária mãe na defesa do patrimônio do Instituto de Educação. Que a gente tem compartilhado justamente, né? Isso é um tipo de ação que ajuda a tirar, né, essa concentração do capital de apenas algumas mãos e trazer de volta para a comunidade, seja através da moradia que também produz e contribui, seja através da associação aqui de moradores que gera uma moeda paralela,
e tudo isso acaba sendo essa resposta do cidadão, né, ativamente diante dessa opressão histórica. Eu vou passar para o professor Eliane. A minha dúvida é o seguinte, falaste então com esse trabalho com a Santa Terezinha, né? Sei que eu também estou trabalhando aqui com a Santa Terezinha e com a escola, a Capitão Furtado ali. Fomos visitar a Levita, então eu pergunto se a Levita está entrando nesse processo que falaste de trabalhar ou não. Desculpa, não... Se a escola... Não, a Levita. A Arevipa, a área dos catadores lá não. Associação dos Catadores Santa Terezinha. Não. Hoje o trabalho está concentrado ali naquele container, né, que existe na entrada ali da Porque a vila. Levita ela é fruto da comunidade Santa Terezinha. Sim. E ela está na Paraíba hoje, né? Não, mas não tem nada a ver, é um projeto. Mas um o projeto... não está vinculado à Levita. Não, ele não está vinculado. O pessoal que trabalha na Levita. Hoje o projeto ele foi entre o Vila e a comunidade que gerou, através de um financiamento da Holanda, aquele container que está ali bem na entrada, onde tem os equipamentos de reciclagem e tal. Mas um passo seguinte vai ser justamente a conexão com mais organizações e a expansão desse modelo. Porque o que está sendo feito ali é um piloto na prática, mas é algo que pode e deve, na minha visão, ser replicado para todas as associações, todas as cooperativas, para que elas possam começar a gerar o próprio valor, ao invés de apenas subsistindo da venda do material. Ele é uma situação bastante, eu digo que é uma questão bastante conflituosa aí, né? Porque hoje a gente tem a Levita, né, que ela, vamos dizer assim, tem vários associados, não é? E hoje a gente percebe que ao longo da Santa Terezinha já estão... Antes nós tínhamos os grandes empreendedores do outro lado da Farrapos, que compravam os detalhes, né? Daí o catador mesmo, o carreiro, vai lá e vende por tudo pouco, e o cara ganha muito lá no final. Né? E o que a gente vê hoje é que muitos da própria comunidade já estão se tornando também os intermediários, né? E continuam alguns ainda, vamos dizer, menos privilegiados, vamos dizer, né? Ainda perdendo. Então o carreiro vai lá, trabalha, mas dentro da própria comunidade tu tem já novos, né, vamos dizer, empreendedores, né? Então, assim, por isso que eu te pergunto, que é uma questão de conflito, né? Então, assim, eu sempre visitei a Levita ontem, a gente foi visitar a Levita, e foi uma questão que eu não entendia. Por que tem a Levita e por que tem aqueles novos comerciantes ali vendendo? E a outra questão também, que eu não sei se entra, é a questão de despejar, né, o próprio lixo dentro da comunidade, né? Então eu acho que isso é prejudicial também para a própria comunidade. Por isso que eu pergunto, porque eu vejo os caminhões de BMU, que é outra coisa, não sei porque o BMU está jogando, enfim, né, o lixo não selecionado dentro da comunidade. Sim, algo que tira toda a dignidade da comunidade. Então, eu acho, por isso que eu entendo que acho que tem muita coisa para ser trabalhada ali dentro. Tem muita coisa para ser trabalhada. Essa ação ali da reciclagem ela é uma ponta, mas a gente tem que, a nível de legislação, por exemplo, procurar regulamentar toda essa atividade de reciclagem que é feita na cidade. A gente tem a própria questão dentro das organizações ali de trazer talvez uma educação em termos de como organizar a estrutura para que não se replique aquele modelo ruim, que é o único modelo que se conhece, mas que se perceba que com um modelo de cooperação todos podem crescer e ganhar mais, e que manter essa relação de exploração. Né? Então, mas aí teria que ser uma um trabalho... porque no momento que entra o Exato. Estado também tem sempre aquele que ganha e aquele que perde. Exato. É um desafio, um baita desafio. Vocês dois... Não, eu só queria Eu acho que tinha comentar a fala da professora, educadora ambiental do município, né, no Monte me preocupa muito assim, a gente falar de centralidade, sustentabilidade, indo exatamente do para isso, com essa questão de
descentralização, lembrando que a região do Quarto Distrito e a Adjacências, a Zona Norte expandida, né, a burguesia de Porto Alegre e a sua expansão do Norte, esse é o coração do bolsonarismo porto-alegrense. Se a educação não vier colada com a sustentabilidade, não existe, não se transforma um ser humano em algo melhor, porque ele pode separar o lixo, porque ele endereça corretamente o vidro que quebrou. A gente sabe que esse monte de projetos para o Quarto Distrito não vierem colados com a educação formal, educação municipal, especialmente nas escolas, mas muito da rede municipal do educador ambiental no da Cruz, geógrafo, Eu vou conversar trabalho lá. porque nós estamos trabalhando, nós queremos trabalhar justamente, fazer um piloto na escola carnificada para fazer o enriquecimento da comunidade, o respeito. Isso que a gente faz. Porque a gente vê que a escola ela está toda agrediada, não tem uma arquitetura de defesa ficar. Então é um negócio complexo, assim, a gente está tentando trabalhar. Desculpa o teu nome, né? Meu nome é Tomás. Eu sou um remanescente do projeto histórico que a gente tinha um município chamado Ideal, né? Laboratório de Inteligência Econômica. 30, super atrasado. Já tivemos em 30 e poucas escolas, falei com a Alicia, que ela fala ali, a fala dela é a que eu vivo todos os dias. Assim, né? Mas hoje se resume, sei lá, 4 escolas, porque eles vão tirando os recursos humanos, eles vão acabando com as minhas horas de sala de aula. Eu tive 40 horas, agora eu tenho 20, as outras 20 são de geografia. E aí a pessoa se divide ao meio para manter uma horta, que é o espaço desse plenário aqui. Parece pequeno, mas para uma pessoa não é pequeno. Então é esse tipo de coisa que a gente vive, né? Tocar uma educação ambiental de base comunitária me preocupa, assim, a gente fala em sustentabilidade e tendo 20 comunidades irregulares no Quarto Distrito, conforme eu acho que A minha falou, eu acho. Que elas não estão sendo respeitadas, a gente sabe que isso é uma proposta certamente. É retirar eles todos de lá, porque agora é pré-visão. Eu só queria fazer um pedido de trocar um dia que eu quero visitar lá, se puder. Eu também quero trocar ideia. Tá, gente, olha só, esse final tem mãos levantando, mas assim, ó, a gente tem um prazo aqui até porque tem que arrumar o auditório, tem atividade à tarde, nós temos colocado como prazo máximo 12h30, agora são 31. Então, assim, e acabar com essa tentativa de contato me parece que responde bastante à ideia inicial. Peço desculpa àqueles que levantaram a mão agora na reta final, mas enfim, tem uma hora que a gente acaba aí, porque é inesgotável, né? Então, a gente vai ter que parar, vai ter que ser meio arbitrário, mas fica aqui o meu convite para que vocês continuem se articulando. Eu vou continuar fazendo esse esforço. Já faço um convite aqui a essa mesa em particular, talvez seja composta por mais mesas, mas para que nós venhamos a construir uma sistemática de encontros a cada 2, 3 meses, exatamente para fazer essas trocas, essas conexões de experiência e, eventualmente, inclusive, ter uma incidência na construção de políticas de Estado futuras, de busca de projetos, né? É provável que nesse próximo período a gente possa ter uma concorrência entre projetos do governo federal, né? Que tem em conta de possibilidades que o governo estadual e municipal não estão disponibilizando, ou até se convertam, porque a verba federal vai exigir que sejam projetos com algum tipo de destinação. Nós já vivemos isso em outro momento. Agradeço a todos que estavam presentes. Criando um mundo melhor. Muito obrigado a todos.